Oi, pessoas. Oi, amores, amebinhas, bocós da terceira série. Vamos para mais uma aula nossa, tá? Aqui dentro da genética. Na nossa última aula, eu falei um pouquinho sobre Mendel, falei um pouquinho sobre os estudos de Mendel, as conclusões que ele chegou, né? Vimos o enunciado da primeira lei. Mas para a gente continuar aí a estudar a genética, para entender aí a genética, nós temos que ver agora um pouquinho de conceitos básicos que vocês vão utilizar durante todo o nosso estudo de genética, tá? Então vamos para uns conceitozinhos aqui, depois a gente continua, ok? Então vamos lá. Conceitos gerais em genética, tá? Primeiros conceitos aqui, tá bom? Primeiro, nós já vimos o conceito de gene na nossa última aula, tá? Então, o que que é gene? Lembrando que quando Mendel fez seus estudos, ele não usou a palavra gene, ele usou a palavra fator. Ele descobriu que as características dos seres vivos eram determinadas por fatores, que esses fatores atuavam em pares, que cada indivíduo recebia um fator do pai e um fator da mãe, tá? Mais para frente, né, conceituou-se esses fatores como genes. Então, o que que é gene? Gene é um fragmento, é um pedaço de DNA responsável aí por determinar as características dos indivíduos, tá? Então, um fragmento de DNA que determina uma ou mais características, tá? Segundo conceito, locus. Loco ou loci. Locus gênico é o local no cromossomo onde se encontra o gene. Só lembrando também que nós vimos que cromossomos são o quê? O que é cromossomo? Nada mais é do que o DNA, né? O DNA nas nossas células é encontrado de duas formas. Ou ele está na forma de filamento, chamado de cromatinas, ou essa cromatina se espiraliza, ela se enrola todinha, formando aí os cromossomos. Vimos que cada espécie de ser vivo tem um número X de cromossomos. No nosso caso, a nossa espécie tem 46 cromossomos, né, nas células chamadas de células somáticas e 23 nos gametas. Então, o local onde um gene é encontrado em um cromossomo é chamado de locus gênico, tá? Próximo conceito, alelos. O que são genes alelos? Vocês vão ver muito esses termos nos exercícios. Genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo local em cromossomos homólogos, tá? Então, os genes que ocupam o mesmo local no cromossomo são chamados genes alelos. Lembrando que os genes são representados por letras. Ah, professora, mas o que é homólogo? De novo, o termo homo quer dizer igual. Então, nosso próximo conceito aqui são cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que possuem os mesmos genes para as mesmas características, ok? Então, ó, gene, pedaço, fragmento de DNA que determina uma característica. Locus gênico, local onde um gene é encontrado no cromossomo. Genes alelos, genes que ocupam o mesmo locus num cromossomo. Cromossomo homólogo, são cromossomos que possuem os genes no mesmo local para as mesmas características. Beleza? Continuando. Olha só, vamos entender isso aqui melhor, tá? Aqui nós temos um óvulo, beleza? Aqui, ó, os pauzinhos, o preto, verde, amarelo e vermelho, são os cromossomos. Aqui nós temos um espermatozoide, tá? A mesma coisa, são os cromossomos. Quando o espermatozoide, ele vai e fecunda o óvulo, quando o espermatozoide e o óvulo se juntam, formam aqui o zigoto, tá vendo? Tá vendo que o cromossomo preto se uniu ao outro preto, formou aqui um cromossomo homólogo. O verde se uniu ao outro verde, formando outro homólogo. Amarelo com amarelo e vermelho com vermelho. Então, aqui agora nós temos 4 pares de cromossomos homólogos. Então, cromossomos homólogos, né, são aqueles que apresentam os mesmos genes para as mesmas características. Beleza? Olha outro exemplo. Olha só, aqui nós temos, né, duas cromátides, duas partes de um cromossomo. Porque lembrando que o cromossomo, ele pode ser formado por uma ou por duas cromátides. Se ele é só um pauzinho, ele tem uma cromátide. Se ele está na forminha de um X, tem duas cromátides. Então, olha aqui esse par de homólogos. Olha aqui o gene tamanho do pé de um lado, tamanho do pé do outro. Cor do cabelo de um lado, cor do cabelo do outro. Tipo sanguíneo de um lado, tipo sanguíneo do outro.
tá? Então, isso aqui é a representação de um cromossomo homólogo. São aqueles que possuem os mesmos genes para as mesmas características no mesmo locus, no mesmo local. Beleza? Vamos continuar. Dando seguimento aqui, nós temos mais um exemplo aqui de genes alelos, tá? Então, genes alelos são genes que ocupam o mesmo local em cromossomos homólogos. São genes que formam pares e determinam uma característica. Então, a gente pode ver que desse lado a gente tem o gene Czinho, desse outro lado a gente tem o gene Czão. Eles formam aí um par de alelos. Continuando nos conceitos gerais aqui, vamos para os próximos conceitos. Ó, genótipo, outro termo que vocês vão ouvir muito. O que é genótipo? É o conjunto de genes de um indivíduo, tá? Então, o conjunto de genes de um indivíduo é chamado de genótipo. Outro, fenótipo, vamos falar muito. Fenótipo é a junção do genótipo mais o meio ambiente. Como assim? O fenótipo são características observáveis de uma espécie, tá? Elas são determinadas por genes, mas elas podem ser alteradas pelo ambiente. Ah, professora, não entendi. É simples. Vamos supor que você tem o cabelo castanho. Você nasce com cabelo castanho. Então, você tem gene para a cor do cabelo castanho. Você vai lá e pinta seu cabelo de loiro. Você alterou seu DNA? Você alterou seu genótipo? Não. O seu genótipo continua o mesmo. O gene para a cor do seu cabelo continua castanho. Porém, você alterou o seu fenótipo. Você alterou a característica observável, tá? Então, quando a gente olha, não tem como determinar se aquela é a cor natural do seu cabelo ou não. Então, olhando, não tem como determinar se aquilo ali é o seu genótipo. Quando a gente olha para uma espécie e observa as suas características, a gente vê o fenótipo da espécie, tá? Então, fenótipo é a junção do genótipo mais as alterações do meio ambiente, beleza? Fenocópia, fenótipo modificado semelhante a um existente. E gene letal, como o próprio nome está dizendo, são genes com efeitos mortais. Nós vamos falar mais sobre isso futuramente. Olha aqui, tá? O conceito mais ampliado, vamos falar assim, de fenótipo. Fenótipo, ele geralmente é representado por essa forma: F é igual a G mais A, ou seja, fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente, tá? Fenótipo, então, é igual ao genótipo mais a ação ambiental. Foi o que eu falei. Você nasce com cabelo de uma cor e pinta de outra. Você altera o seu genótipo? Não, você altera o seu fenótipo. Como exemplos aqui de fenótipo, temos cor da pele. Tá, se você nasce branquinho e toma sol todo dia, uns 15 minutinhos por dia, você vai alterar a cor da sua pele, você vai ficar um pouco mais moreno. Tá alterando o DNA? Não. Tá alterando o genótipo? Não. Tá alterando apenas o fenótipo. Se você tem o cabelo enrolado e faz escova ou chapinha, altera o genótipo? Não, só altera o fenótipo, beleza? Continuando aqui os nossos conceitos gerais, tá? Dois conceitos também que vamos usar muito aqui, que é o gene dominante e o gene recessivo. Gene dominante é aquele que sempre está presente, sempre se manifesta quando está presente, tá? Então, o gene dominante, sempre que presente, ele se manifesta. Como eu já tinha dito na última aula, gene dominante é representado por letras maiúsculas e ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Beleza? Então, o gene dominante é aquele que se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Na presença do recessivo, o recessivo não se manifesta. Gene recessivo é aquele que só se manifesta na ausência do dominante. Ele é representado por letras minúsculas. Ele só se manifesta em homozigose. Só se manifesta quando está com seu parzinho igualzinho. Como aqui os exemplos Azinho, Azinho e Tezin, Tezin. Ok? Recapitulando. Gene dominante. Sempre que ele está presente, ele vai se manifestar. Seja em homozigose, duas letrinhas iguais, ou heterozigose, uma maiúscula e uma minúscula. Genes dominantes são representados por letras maiúsculas. Gene recessivo só se manifesta na ausência do dominante. Ele só se manifesta
em homozigose, quando está ele com o parzinho dele. E é representado por letras minúsculas. Próximos conceitos, tá? Ó, homozigoto ou puro. Gene homozigoto ou gene puro. O que é o indivíduo homozigoto? É aquele que apresenta alelos iguais para uma ou mais características, tá? Pode ser homozigoto dominante, azão, azim. Homozigoto recessivo. Perdão, gente. Homozigoto dominante, azão, azão. Homozigoto recessivo, azim, azim. Homozigoto dominante, cesão, cesão. Homozigoto recessivo, cesim, cesim. Tá? Então, indivíduos homozigotos são indivíduos que apresentam alelos iguais para as mesmas características. Tá? Existe o indivíduo homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Homozigoto dominante, um par de letras maiúsculas. Homozigoto recessivo, um par de letras minúsculas. Indivíduo heterozigoto, também chamado de híbrido, tá? É um indivíduo que apresenta alelos diferentes para uma mesma característica. Como assim? É um indivíduo representado por letra maiúscula e minúscula. É uma mistura de um indivíduo dominante com indivíduo recessivo. Exemplo aqui, ó, azão, azim, heterozigoto. Cesão, cesim, heterozigoto. Desão, desim, heterozigoto. Lembrando que homo é igual e hétero é diferente. Beleza? Então, indivíduos heterozigotos apresentam alelos diferentes, um dominante e um recessivo. Galera, olha só. Vamos entender uma coisinha aqui, tá? Produção de gametas. Nós não vimos que todas as características dos indivíduos são determinadas por genes, que esses genes estão presentes no nosso DNA. E o nosso DNA é encontrado na célula na forma de cromatina ou de cromossomos, tá? Vimos que os genes, eles estão, né, dispostos nos cromossomos. E vimos que as nossas características são representadas por um par de genes alelos, onde um alelo vem do pai e o outro alelo vem da mãe, ok? Então, olha essa imagem aqui, ó. Nós temos aqui uma ovogônia. O que é uma ovogônia? Tá? É uma célula que vai dar origem ao óvulo. É a célula mãe de gameta, é a célula que dá origem aos óvulos. Essa ovogônia tem aqui um cromossomo homólogo, né, com o gene azão de um lado, azinho do outro, certo? Quando essa ovogônia vai se dividir por meiose para produzir os gametas, para produzir os óvulos, esses alelos eles se separam, tá? Foi enunciado da primeira lei de Mendel, lei da segregação dos fatores, que fala o seguinte, que toda característica é determinada por um par de fatores e que esses fatores se separam durante a meiose, durante a produção dos gametas, certo? Então, observem, quando essa ovogônia passa por meiose, ela produz lá os óvulos, ó. Para esse óvulo aqui, veio o gene azão. Para esse óvulo aqui, veio o gene azinho, tá? Então, a pergunta é: que tipo de gametas o indivíduo azão-azim pode produzir? O indivíduo azão-azim produz gametas azão e gametas azinho, tá? Na hora que essa célula passa por meiose, os gametas se separam. Vai um gameta para um óvulo e outro gameta para o outro. A mesma coisa ocorre com as espermatogônias ao dar origem aos espermatozoides, beleza? Então, de novo, durante a produção dos gametas, os alelos eles se separam, indo um alelo de cada par para cada gameta, beleza? Então, que tipo de gameta o indivíduo azão-azim pode produzir? Azão e azim, ok? Vamos para alguns exemplos. Que tipo de gametas os indivíduos abaixo podem produzir? Olha só, vamos supor que isso aqui é uma ovogônia, tá? Ao passar por meiose, ela vai produzir óvulos com gameta azão e óvulos com outro gameta azão. Então, que tipo de gameta o indivíduo azão-azão pode produzir? Apenas o gameta azão. Que tipo de gametas o indivíduo Bzão-Bzim produz? Ele produz células com o gene Bzão e produz células com o gene Bzinho. Então, produz gametas Bzão e gametas Bzinho. O indivíduo azão-azão, Bzão-Bzão. Ele só tem azão e Bzão, não é? Então, ele vai produzir gametas com o gene azão e gametas com o gene
Bzão. O indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ele só tem Azinho e Bzinho. Então, ele vai produzir gametas com o gene Azinho e gametas com o gene Bzinho. O indivíduo Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, produz gametas com o gene Azão e produz gametas com o gene Bzinho. E por último, o indivíduo Azão, Azim, Bzão, Bzim. Ele produz gametas que vão conter o gene Azão, gametas que vão conter o gene Azinho, gametas que vão conter o gene Bzão e gametas que vão conter o gene Bzinho, tá? Eles se separam, beleza? Os genes, eles não migram juntos para os gametas aí durante a meiose, tá? Eles se separam, eles se segregam durante a meiose, ok? Bom, galerinha, continuando a nossa aula, vamos falar agora sobre cruzamentos, ok? Nós já vimos todos os conceitos que vocês vão precisar, até mesmo vão precisar dentro dos cruzamentos, nas atividades que vão ser cobradas de vocês, tá? Lembrando que Mendel, ele obteve todos os seus resultados fazendo cruzamentos entre as plantas de ervilha, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre cruzamentos. Primeira coisa, a partir dos cruzamentos, os geneticistas podem prever a transmissão de genes em uma família. É a partir dos cruzamentos que se sabe qual gene que foi transmitido para cada característica. Para se fazer o cruzamento, é utilizado um quadro chamado quadro de Punnett. Ou a gente pode fazer o cruzamento através ali do chuveirinho, tá? Vocês vão escolher qual é a melhor alternativa para vocês fazerem aí os cruzamentos. Já digo de antemão que para a primeira lei de Mendel, dá para fazer o cruzamento simples usando o chuveirinho, mas da segunda lei de Mendel, nós temos que usar o quadro de Punnett, ok? Esse aqui é o quadro de Punnett. Na primeira lei de Mendel, a gente trabalha somente com uma característica por vez, tá? Ela também é chamada de monohibridismo, trabalhando apenas uma característica. Como é que a gente usa o quadro? A gente distribui os gametas no quadro. Ó, a gente pode pôr aqui os gametas produzidos pelo pai e aqui desse lado os gametas produzidos pela mãe. A ordem fica a critério de vocês. Então, a gente distribui os gametas no quadro e junta esses gametas, tá? Eu já vou dar um exemplo. Lembrando que isso aqui é um quadro simples, utilizado aí quando se trabalha apenas um par de genes por vez. Então, vocês podem ver que quando se trabalha um par de genes, você faz um quadro com 3 colunas e um quadro com 3 linhas. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 colunas. E aqui a gente tem 1, 2, 3 linhas, tá? Esse é o quadro utilizado para se fazer o cruzamento entre um par de alelos, apenas uma característica. Lembrando que se chama quadro de Punnett. Vamos para um exemplo, tá? Como é que a gente faz um cruzamento de um indivíduo azão-azão com o indivíduo azão-azinho, utilizando o quadro de Punnett? Vamos distribuir os gametas, ó. Vamos colocar azão aqui, azão aqui. Aí, agora, vamos colocar o azinho aqui e o azinho aqui. Desculpa que eu sou péssima com essa canetinha. Agora, é só juntar azão com azinho. Azão, azinho. Azão com azinho. Azão. Ai, ficou ruim. Peraí, deixa eu apagar. Vamos lá de novo. Azão, azinho. Novamente, azão com azinho. Azão, azinho. E azão com azinho, azão. Nossa, ficou péssimo. Vamos apagar de novo. Vamos outra vez. Azão, azinho. Então, entre o cruzamento entre o indivíduo azão-azão com azinho-azinho, produz aqui 100% de indivíduos azão-azinho, tá? Você tem 100% de indivíduos heterozigotos, azão-azinho.
Então, a gente fez aqui o cruzamento utilizando o quadro de Punnett. Desculpem a letrinha aí, mas eu estou apanhando e aprendendo a lidar com essa caneta, tá bom? Continuando. Quando se faz cruzamento, a gente utiliza probabilidade, tá? Vocês tiveram aula de probabilidade com a professora Poliana. Eu pedi a ela, né, para dar essa aula de probabilidade para a terceira série, para vocês relembrarem aí probabilidade, porque na genética a gente utiliza aí probabilidade aplicada à genética. Então vamos relembrar o que é probabilidade e quais as regrinhas que são utilizadas dentro da genética. Na genética, dentro de probabilidade, a gente utiliza duas regrinhas, a regra do e a regra do ou, ok? Vamos entender essas regras novamente, que a Poliana já explicou para vocês. Primeiro, o que é probabilidade? É a relação entre evento esperado e o número de eventos possíveis, tá? Isso é probabilidade, relação entre um ou mais eventos esperados e o número de eventos possíveis, beleza? Então, probabilidade é representada por P é igual eventos esperados por eventos possíveis. Regra do E. A regra do E é a regra que fala a probabilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente. Ou seja, eu quero uma coisa e outra. São eventos simultâneos que ocorrem ao mesmo tempo. Quando um exercício dentro da genética te pedir a probabilidade de se ter uma característica e outra característica, a gente utiliza a regra do E. Como? A gente multiplica as probabilidades, tá? Então, regra do E: probabilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente, ao mesmo tempo. Nessa regra, a gente multiplica as probabilidades desses eventos ocorrerem. Como assim? Qual a probabilidade de o casal, ao ter um filho, ter uma menina e um menino? O que você quer? Um filho. Esse é o evento esperado, um filho. Quais são os eventos possíveis? Quantos sexos existem? Dois. Então, qual a probabilidade de um casal, numa gestação, ter um menino ou uma menina? Meio, beleza? Agora, qual a probabilidade desse casal ter um menino e uma menina? Probabilidade de menino, meio. Probabilidade de menina, meio também. Então, a gente multiplica essas probabilidades, tá? Como é que fica? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, 1 quarto. Então, se eu perguntar assim, qual a probabilidade de uma gestação, né, de um casal, né? Então, qual a probabilidade de um casal ao ter filhos, ter uma menina e um menino? Probabilidade de qualquer um dos sexos é meio, que isso aqui é um filho, tem dois sexos possíveis. Para se ter um e outro, você multiplica as probabilidades. Então, nós temos aqui 1 quarto, beleza? Essa é a regra do E. Vou apagar aqui para a gente ver a regra do OU, tá? Regra do OU. A regra do OU, ela é a regra que fala de eventos mutuamente exclusivos, ou seja, um exclui a ocorrência do outro. Então, qual a probabilidade de um casal ao ter dois filhos ao ter um filho, ter uma menina ou um menino? Então, quando se fala ou, não são os dois eventos ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Então, na regra do ou, ocorre aqui, ó, a soma das probabilidades, ok? Então, revisando. Probabilidade, relação entre evento esperado sobre evento possível. Regra do E, uma coisa e outra coisa. São eventos independentes onde um não atrapalha a ocorrência do outro. O que a gente faz? Produto multiplica as probabilidades. Regra do ou. Probabilidade de dois ou mais eventos mutuamente exclusivos, ou seja, um exclui a ocorrência do outro. Aí a gente soma as probabilidades, tá? Vamos ver alguns exemplos? Vamos para um exemplo.
Exercício 1. Vamos lá. O gene azão, ó, gene azão determina a cor de olho castanho. O gene azinho, tá aqui, determina a cor de olho azul. Um homem de olho azul se casa com uma mulher heterozigota de olhos castanhos. Qual é a probabilidade desse casal ter um filho de olhos azuis e um filho de olhos castanhos? Tá te pedindo duas coisas, dois eventos, regra do E. Então temos que multiplicar essas probabilidades. Professora, mas que probabilidade? Então vamos lá. Primeiro passo, galera. Quando se faz um exercício de genética, a primeira coisa que você tem que fazer, lê o exercício uma vez, lê a segunda vez tirando os dados. Que dados? Primeiro dado, temos que azão determina olho castanho. Segundo dado, azim determina olho azul. Beleza. Aí fala aqui, um homem de olho azul, tá? Homem de olho azul. Qual é o genótipo deste homem? Se é olho azul, é azim, certo? Os genes não se representam em pares, então qual é o genótipo dele? Azinho, azinho. Esse homem de olho azul se casa com uma mulher heterozigota de olho castanho. Heterozigota tem um gene dominante, um gene recessivo. Então, ó, mulher heterozigota, aqui o genótipo dela, azão, azim. Ela tem olho castanho porque ela tem o gene azão, certo? Mas ela carrega o gene azim, que é de olho azul. Ah, mas qual que é o olho dela? Castanho azulado? Não, isso nem existe. O gene dominante, ele literalmente domina, ele que se manifesta. O gene recessivo não se manifesta na presença do dominante. Então, quando diz que essa mulher ela é heterozigota, quer dizer que ela é azão, tem o olho castanho, porém carrega o gene para o olho azul. Mas a cor do olho dela é qual? Castanho. Então, qual que vai ser o nosso cruzamento? O nosso cruzamento vai ser esse aqui, ó. Nós vamos cruzar o indivíduo heterozigoto, azão, azim, com o indivíduo homozigoto recessivo, azim, azim. E vamos ver aqui o que que a gente vai obter, beleza? Então, ó, cruzamento azão, azim com azim, azim. A gente pode fazer na forma de chuveirinho, ó, primeiro com primeiro, azão, azim. Primeiro com segundo, azão, azim. Segundo com primeiro, azinho, azinho. E segundo com segundo, nós temos aqui azinho, azinho. Misericórdia, ficou péssimo, mas tudo bem. Tá, você tem azão, que qual que é o olho? Castanho. Azão, que qual que é o olho? Castanho. Então, aqui, ó, nós temos dois indivíduos de olhos castanhos. Dois de quantos ao total? Quantos genótipos nós obtivemos? 1, 2, 3, 4. Então, 2/4 tem olho castanho. Só que esses 2/4 aqui a gente pode simplificar, né? Dividir por 2, aí vai dar o quê? Meio, ok? E a mesma coisa aqui, ó, dois indivíduos de olho azul, 2/4, que a gente simplifica e coloca meio. A questão te perguntou qual é a probabilidade desse casal ter um filho de olho castanho e um filho de olho azul. Probabilidade de olho castanho, meio. Como é regra do E, a gente multiplica as probabilidades. Então, olho castanho, meio. Olho azul, meio também. Multiplicando 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, qual a probabilidade desse casal ter um filho de olho castanho e um filho de olho azul? Resposta que a probabilidade é 1/4, tá? Fiz o cruzamento aqui para vocês, utilizando aqui o chuveirinho, certo? Agora vamos apagar e ver ele bonitinho no quadro de Punnett, ok?
Então, deixa eu apagar aqui, porque isso ficou muito feio. Eu tenho que aprender a usar essa caneta. Tô treinando todo dia, gente. Fico treinando, treinando, usar essa caneta, né? Borracha tô sabendo mais. Mas eu confesso pra vocês que tá difícil, tá? Então, bora lá. Ó, então, esse cruzamento me fornece quais gametas? Azão, azim, azão, azim, 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 azim. Beleza? Vamos fazer utilizando o quadro? Como é que a gente distribui o quadro? Como eu falei, distribui os gametas de um lado, ó, vamos pôr o azão aqui, o azinho aqui. Aí aqui a gente coloca azinho, azinho. Aí agora é só juntar azão com azinho. Vai ficar azão, azinho. Azão com azinho novamente. Azão, azinho. Agora, azinho com azinho. Azinho, azinho. E azinho com azinho, 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 tá? Então, ó, dos 4 genótipos obtidos, das 4 possibilidades, tá? Nós temos 4 possibilidades, 2 são azão, azinho. Se tem azão, olho castanho. Como eu falei, a gente divide isso aqui por 2 e fica meio, ok? Da mesma forma, das 4 possibilidades que eu tenho, 2 são olho azul. Então, meio também. Como o exercício me pediu a probabilidade de olho castanho e olho azul, a gente multiplica essas probabilidades, meio vezes meio, e a gente obtém 1/4, ok? Continuando aqui, vamos para um exemplo 2, tá? Exercício 2. Vamos lá, vamos ver o que fala esse exercício. Um homem normal, filho de pai normal e mãe albina, casou-se com uma mulher normal heterozigota. Qual a probabilidade desse casal ter um filho normal ou um filho albino? Ó, se apareceu aqui a palavra ou, regrinha do ou, nós vamos ter que somar as probabilidades, tá? Detalhe, o que é albinismo? O albinismo é uma doença genética, uma doença hereditária, né? Caracterizada aí pela ausência da produção do pigmento melanina, tá bom? E o albinismo é uma doença causada por genes recessivos. Sempre que a gente trabalha com albinismo, a gente usa a letra A para representar o gene, ok? Como eu falei com vocês, primeira coisa a ser feita, retirar os dados. Primeiro dado, homem normal. Se o albinismo é recessivo, o homem normal tem gene azão. Porém, esse homem normal era filho de pai normal e mãe albina. Então, do pai normal, ele herdou o azão. Da mãe albina, ele herdou qual gene? Azinho. Porque se o albinismo é causado por genes recessivos, o indivíduo albino é azinho, azinho. Beleza? Casou-se com mulher heterozigota. Se a mulher é heterozigota, qual que é o genótipo dela? Azão, azinho também. Então, qual que vai ser o nosso cruzamento? O nosso cruzamento aqui vai ser o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, indivíduo azão, azim com azão, azim. Geralmente pode aparecer em enunciados assim, ó, cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos. Você já sabe, se os dois são heterozigotos, os dois são representados por um par de gente com letra maiúscula e minúscula, beleza? Seguindo, vamos resolver. Cruzamento azão, azim com azão, azim. A gente pode fazer pelo chuveirinho, que o povo da matemática, se me ver falando chuveirinho, vai morrer. É propriedade distributiva. Então, ó, azão com azão vai dar azão, azão, nosso primeiro genótipo. Azão com azinho vai dar azão, azinho, nosso segundo genótipo. Aqui, ó, azinho com azão, a gente põe a letra maiúscula antes, tá? Fica azão, azinho.
E por último aqui, ó, azinho com azinho fica azinho, azinho. Eu expliquei para vocês que o albinismo é causado por um par de genes recessivos, certo? Então, todos esses indivíduos que têm razão, independentemente se é o homozigoto dominante ou se é o heterozigoto, são normais. Quantos indivíduos normais nós temos? 3. De quanto ao total? De 4 indivíduos. Então, 3 quartos normais. E aqui sobrou para a gente somente um indivíduo de 4 indivíduos ao todo, um quarto albino. Então, aqui nós temos 3 quartos de indivíduos normais e um quarto de indivíduos albinos, beleza? O exercício perguntou qual a probabilidade desse casal ter um filho normal ou um filho albino. Se é regra do ou, a gente soma as probabilidades, tá? Como é que vai ficar isso aqui? Como é que faz soma de fração? Aqui nós temos o numerador, denominador. Se aqui a parte de baixo, se os denominadores são iguais, a gente conserva, beleza? Então, a gente conserva o 4. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, aqui, a probabilidade deste casal ter um filho normal ou um filho albino vai ser igual a 1. Essa é a nossa resposta. Belezinha? Vou apagar aqui e mostrar bonitinho para vocês, tá? Porque ninguém merece, né? Medonho isso aqui. Peraí. Vamos apagar. E vamos mostrar aqui como é que fica, então, tá? Então, ó, esse cruzamento nos fornece o quê? Indivíduos azão, 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 azim, azão, azim, azim, azim. Beleza? Então, filho normal, 3 quartos, 3 indivíduos, de 4 ao todo. Filho albino, 1 quarto. Pergunta, qual a probabilidade desse casal ter um filho normal ou albino? A probabilidade vai ser 3 quartos mais 1 quarto, que dá igual a 1, como a gente já havia resolvido aí. A gente pode fazer também no quadro de Punnett, como eu disse para vocês, né? A gente distribui os genes no quadro, ó. Azão aqui, azinho aqui, azão aqui, azinho aqui. Juntando azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, maiúsculo primeiro, azão, azinho. E por último, azinho, azinho. Então, ó, 1, 2, 3 indivíduos têm o gene azão. 3 do total de 4. E aqui, ó, apenas um indivíduo do total de 4 possui o gene azinho, que é, no caso, albino, tá? Então, 3 quartos normais, 1 quarto albino. A pergunta é: qual a probabilidade do casal ter um filho normal ou um filho albino? Como eu falei, a gente soma, tá? Soma de fração, novamente. Se o denominador é igual, 4, mantém. Somou 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1, tá? Então, a nossa resposta aqui, a probabilidade desse casal ter um filho normal ou um filho albino é igual a 1. Galera, essas questões são muito simples, né? Requerem um pouquinho de conhecimento de matemática de vocês, de probabilidade, soma de fração e multiplicação de fração. Como eu disse anteriormente, a professora Poliana vai explicar isso bonitinho para vocês dentro da matemática, beleza? Tá? Bem simples. Espero que todos tenham aprendido, tenham entendido direitinho, tá? O conteúdo da nossa aula de hoje. Se não entendeu, é só me chamar lá no nosso grupo do WhatsApp, chama lá que eu respondo tudo que vocês precisarem, tá bom? Então, boa aula a todos, beijos, saudades, bando de bocós.